Então, gente, continuando com a nossa conversa sobre certidão negativa de débito, tá? Eu estou com um papelzinho aqui. Sabe por que esse papelzinho? Porque agora eu vou falar para vocês, tá? Da exigência de certidão negativa das empresas, quando as empresas vão registrar alienação ou oneração a qualquer título de bem móvel, tá? Então, quando se tratar de alienação ou oneração de bem imóvel incorporada ao ativo permanente, a depender do valor deste bem imóvel, para registro da alienação, o órgão que vai proceder ao registro vai exigir da empresa CND. Então, assim, olha só, lendo assim bem de longe, tá? O valor do bem tem que ser acima de R$ 33.228,88. Isso em valores para 2009, tá? Então, eu vou colocar aqui a situação no quadro. Vamos lá. Então, aqui eu vou ter exigência de CND. Mais uma vez, exigência de CND da empresa. A empresa tem que apresentar a CND. Em que situação? Quando for efetuado o registro da alienação ou oneração a qualquer título de bem móvel. No outro item que nós examinamos era bem imóvel. Bem móvel incorporado ao ativo permanente da empresa. Então, a empresa está vendendo um bem imóvel incorporado ao ativo permanente de valor superior a 33.228,88. Então, quando a empresa estiver vendendo um bem, tá? Do seu ativo é bem imóvel, incorporado ao ativo permanente, cujo valor seja superior a esse daqui, o órgão que for providenciar o registro vai ter que exigir a certidão negativa de débito da empresa, de acordo? E a outra situação importante, tá? De exigência de certidão negativa da empresa, então, exigência de CND da empresa pode acontecer na junta comercial ou no registro público, tá? Quando for efetuado na junta ou lá no cartório, né? O registro, tá? De ato relativo a baixa da empresa, extinção, da sociedade, não é? Eu tiver também aqui redução de capital, seja do empresário individual, seja do capital social de uma empresa. Quando eu tiver situações de cisão, transformação, incorporação e também a situação de transferência
de controle de cotas. No caso aqui, quando se tratar de sociedade limitada. De acordo? Qual seria a situação que a lei aponta como exceção? Onde eu terei a empresa efetivando o registro de atos, né, relativos a baixa, extinção, redução de capital, é quando se trata de microempresa e de empresa de pequeno porte. Segundo a Lei Complementar 123, tá, de 2006, essas empresas podem registrar atos que digam respeito à alteração, né, do seu contrato, a questão aí de tanto de baixa como também de extinção, é possível ser feito o registro, tá, sem a certidão negativa de débito, de acordo? E o próximo item que nós vamos examinar aqui, tá, é uma situação de exigência também da empresa, tá? Então, exigência de CND. Aqui vai ser uma situação de exigência efetuada por bancos, tá? Instituições financeiras, sejam elas públicas ou privadas. Então, instituições financeiras, públicas ou privadas, vão exigir dos seus clientes quando, tá? Exigir a CND quando da liberação de crédito, de empréstimos, tá? Provenientes de, então, os recursos, tá, que vão ser utilizados para essa liberação de empréstimos são recursos públicos. São aqueles fundos constitucionais, desenvolvimento da Amazônia, do Centro-Oeste, enfim. Recursos de FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, FGTS ou Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, tá? Ou então se tratar de recursos captados através de caderneta de poupança. Então, o dinheiro dos empréstimos, né, a fonte, né, desse valor aí que vai ser emprestado é Fundo Constitucional de Desenvolvimento da Amazônia, do Centro-Oeste, os chamados, né, recursos públicos previstos aí na Constituição, não é? Recursos do FAT, do FGTS, do FNDE e da poupança. Então, quando o dinheiro do empréstimo veio dessa origem aqui, a instituição financeira tem que exigir a CND, tá? Só a título de ilustração, não acredito que seja cobrado, se uma instituição financeira liberar um empréstimo dessa procedência sem exigir do cliente a CND, a multa, tá, vai ser na casa de, olha a multa, tendo em vista a lavratura de um auto de infração aqui, por ter liberado recurso do FAT sem a certidão, tá? O papelzinho tá pequenininho aqui, eu não estou conseguindo enxergar os números 194, 388 e 50. Então, a multa, eu digo que essa aqui é a rainha das multas. Então, se uma instituição financeira libera recursos do FAT, 380 aí? 308. Ah, aumentei a multa aqui. Então, aqui, apagador aqui, 308, tá? Tinha inflacionado aqui a multa, tá? Então, é a multa aplicável caso seja liberado, por exemplo,
um empréstimo com recursos do FAT para um cliente que não apresenta a certidão negativa de débito, ok? Então, temos aqui as situações de exigência, né, de certidão negativa de débito e nós vamos passar agora para situações que são mais gerais relativas à CND. Vamos lá. CND, validade da certidão negativa de débito. A certidão, segundo o regulamento hoje, tem a validade de 180 dias. Na lei, esse seria o limite máximo de validade dessa certidão, tá? Essa certidão, ela é solicitada e é emitida pela internet. E aquele contratante que precisa verificar a autenticidade também vai checar essa autenticidade na internet. Entra no site da Receita Federal e checa a autenticidade da CND, tá? Então, a autenticidade da CND é checada na internet. Não se faz necessário guardar uma cópia da CND nos contratos, né, junto aos registros. O que precisa existir ali é a referência ao número, data de emissão daquela certidão, de acordo? Não é possível emitir CND, tá, se não tem todas as GFIPs no sistema. Então, falta de entrega de GFIP se configura em impedimento para a emissão da certidão, de acordo? Então, não pode emitir certidão na medida em que faltem GFIPs relativas a meses, né, em que a empresa se encontrava já em atividade. Outro dado importante é que divergências entre valores declarados em GFIP e aqueles valores pagos pelo contribuinte na mesma competência também se configuram em impedimento para a emissão da CND. Então, eu gostaria que vocês lessem, né, para o concurso, artigo 257, principalmente, e artigos subsequentes, tá, do regulamento que se ocupam de CND. Outro dado importante é relativamente a uma novidade. Os órgãos do poder público, tá, também precisam provar a inexistência de débito para, né, receber dinheiro, por exemplo, nas transferências constitucionalmente previstas, dinheiros tendo em vista convênios firmados, né, com a União, enfim. O que acontece hoje é que houve uma alteração efetuada pela Lei 11.960, que quando se tratar de recursos destinados a educação, saúde, assistência social, calamidade pública, uma prefeitura vai poder obter esses recursos, eles vão ser transferidos sem a necessidade de apresentação de certidão negativa de débito, ou seja, não é necessária a certidão negativa para um município receber recursos para a saúde, receber recursos para a educação, tá certo? Isso foi uma alteração efetuada na Lei 8.212 pela Lei 11.960. Ainda não está a alteração no regulamento, mas vocês examinando a Lei 8.212, vocês vão verificar, tá, essa novidade, de acordo? Então, lembrem-se, a certidão negativa de débito, ela é emitida pela internet. Quando a empresa leva essa certidão para um contratante, para um banco, o seu contratante vai ter que examinar a autenticidade dessa certidão também no sistema, tá? Agora, quando se trata, gente, de ratificação, retificação, tá? Ou de algum tipo de, vamos dizer assim, complementação de um contrato para o qual já foi apresentada a CND, não se faz necessária nova apresentação. E um outro dado importante é que a legislação prevê, por exemplo, foi liberado um recurso do FAT
porque a empresa estava, né, regular com suas contribuições previdenciárias. Aquele recurso foi liberado mediante a apresentação de uma certidão que tem validade de 180 dias. Findo este prazo de 180 dias, vamos dizer que a empresa ainda tenha valores a receber, tendo em vista aquele contrato, tá, que diz respeito a recursos provenientes do FAT. Para que ela continue recebendo as parcelas, né, vindas do FAT, já a CND já não está valendo, já se passaram 180 dias, ela recebeu 6 parcelas, porque a CND estava com validade 180 dias, para aquele período havia CND válida. Agora, para as parcelas subsequentes, que vão ter, né, que ser pagas a esse cliente, tendo em vista, né, o crédito vindo lá do FAT, precisa renovar a certidão negativa. É preciso existir uma CND válida para os 6 meses subsequentes, uma vez que a primeira emitida para o contrato inicial já expirou, a sua validade era só de 180 dias. Então, aqui algumas informações sobre CND, eu sempre lembro a vocês. As informações, elas são como se fosse assim, o pontapé inicial da partida. Eu passo as informações, dou indicativo aí do artigo, mas vocês têm que se debruçar sobre o regulamento, sobre a Lei 8.212 e verificar mais detalhes acerca da matéria, tá? Então, façam isso que vocês vão ter desse assunto todo esmiuçado e dominado para a prova. Então, até a próxima aula, gente.